Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Olá, meus amores, quem fala aqui é Ângela Nóbrega. Hoje estamos aqui para fazer o nosso devocional. Hoje o nosso devocional vai falar sobre transcender o ressentimento e amar. E para falar sobre isso, nós vamos ler em Lucas 6:29 que se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra. Esse ensinamento é o ensinamento de Jesus. E é um ensinamento bem difícil, porque quando alguém bate, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, o nosso primeiro impulso é a gente revidar, é a gente se indignar por aquilo e não querer perdoar, não querer assunto. Mas Jesus nos ensina a amar aquele que nos machucou. Uma das decisões mais difíceis, mas esse ensinamento de Jesus não é um ensinamento para que a gente se acovarde, não é um ensinamento para que nós sejamos covardes, pelo contrário. Para que você decida fazer isso, porque é uma decisão, você precisa ter muita coragem. Você precisa ter coragem de não responder a essa agressão. E você, por mais que você esteja irado, você controlar essa ira e você dá exatamente o oposto do que até aquela pessoa ali está esperando, do que o mundo está esperando de você. Em João 18, que hoje eu estava estudando, também diz que Jesus fez isso de várias maneiras. Quando os guardas vêm prender Jesus para levá-lo para ser julgado, ele dá esse ensinamento a Pedro. Pedro, irado, vai para cima de um dos guardas e pega a espada e arranca a orelha. É uma passagem muito conhecida. E ele fala para ele desembainhar aquela espada, que não era por violência, que não era por força. E ele pega a orelha daquele guarda e ele restaura aquela orelha, dando novamente esse ensinamento para nós. E não fica aí. Mais para frente, Jesus, quando interrogado pelo sumo sacerdote, ele dá uma resposta a esse sumo sacerdote. Um dos guardas lhe dá uma bofetada. E é aonde chegamos aqui. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe a outra. Jesus lhe diz: se eu falei mal, dá o testemunho do mal que eu fiz, do mal que eu falei. Mas se eu estou falando bem, por que me bates? A resposta de Jesus com sabedoria, nos ensinando que há um momento para que a gente fale, há um momento, há um jeito como falar, há uma forma como falar. E para que a gente chegue a essa sabedoria de Jesus, é necessário que a gente entenda e que a gente siga os seus ensinamentos, que muitas vezes não serão fáceis, na maioria das vezes não é. Eu mesmo tive a oportunidade de um momento onde eu estava com muita raiva, porque na verdade não se trata de você estar sentindo vontade de perdoar, de você estar sentindo vontade de abraçar aquela pessoa, pelo contrário. É uma decisão. Você decide não responder, você decide não revidar. E num desses momentos aconteceu até com meu marido. E o Espírito Santo falou claramente aos meus ouvidos: você vai olhar para ele e você vai dizer para ele: quem sou eu para te julgar? Quando eu, na verdade, queria julgar, queria falar, queria reclamar. Mas o Espírito Santo me deu essa ordem. Quando você estiver conversando com ele, você vai falar: quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para julgar os seus atos? E foi exatamente o que eu falei. E o semblante do meu marido mudou naquele momento. Naquele momento ele não me viu. Ele viu o Espírito Santo através da minha vida. Ele sabia que não era a Ângela irada que estava falando, mas que o Espírito Santo tinha dado aquela ordem. E ali tudo mudou. Tudo que poderia, por causa de um ato meu,
de uma agressão nas minhas palavras, respondendo outra agressão, ali foi trocado o amor. Porque o amor, ele cura. E é isso que Jesus nos ensina com essa passagem. E a outra face é: não revide, não responda da mesma maneira. Faça como eu estou lhe ensinando. E esses ensinamentos de Jesus a gente não troca por nada. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. É isso que ele faz. Ele transforma a nossa vida. E transformando a nossa vida, o nosso ser, o nosso interior, ele também começa a transformar todos que estão à sua volta, através do amor, através de uma atitude, de uma decisão, transcender o ressentimento e amar.